Olá, seja bem-vindo de volta. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para já se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Porque se você não faz isso, o YouTube não entrega os vídeos para você, ele entende que você não gosta dos meus vídeos. Por isso que você está inscrito, dá o seu like e compartilhar com seus amigos é muito importante, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo porque tem muita gente que manda perguntas para mim por direct, e-mail, às vezes até pelo Facebook, querendo saber mais sobre o funcionamento dos oráculos. Dúvidas específicas, como, por exemplo, se é necessário você ter um contato com uma entidade ou com um ser desencarnado para abrir um oráculo, enfim. São várias coisas que as pessoas me mandam, então eu resolvi gravar esse vídeo para tirar essas dúvidas e para explanar um pouquinho mais sobre isso. E se você tiver mais alguma dúvida que não foi dita aqui, coloca nos comentários que a gente conversa de novo, tá bom? Lição número 1, desmistificando. Primeiro, qualquer pessoa pode aprender um oráculo, tá? Qualquer pessoa pode aprender a ler cartas, a jogar runas, a interpretar borra de café e por aí vai. Na verdade, o que acontece é que as pessoas confundem um pouco, elas tendem a achar que para você fazer esse tipo de trabalho, fazer esse tipo de leitura, você precisa ser um vidente. E na verdade, os oráculos eles vão trabalhar trazendo informações através do seu contato energético com uma situação, com uma pessoa, com uma ideia, com um arquétipo, né? E através da intuição, mas que não necessariamente você vai ver uma situação acontecendo, né? Uma pessoa que é vidente, ou clarividente, na verdade, né, esse seria o termo correto, é uma pessoa que ela conseguiu desenvolver a habilidade, ou já tem por natureza essa habilidade bem desenvolvida, então ela acaba tendo uma clareza ainda maior do que está acontecendo. Já um oraculista, uma pessoa que abre um oráculo, que trabalha com essa interpretação, não necessariamente vai ser um vidente, tá? Ele vai trabalhar com a intuição, né? E com a associação lógica ali dos arquétipos, dos elementos, dos símbolos, enfim, do que ele estiver trabalhando. A gente tem vídeos falando aqui só sobre isso, tá? Sobre o funcionamento dos oráculos. Se você não viu, volta lá para ver que lá eu explico melhor sobre isso. Mas não, ninguém necessariamente precisa ser um clarividente para trabalhar com os oráculos, mesmo porque esse entendimento que as pessoas têm do oráculo é muito mistificado quando não precisaria. Porque quando a gente trabalha com oráculo, o maior benefício que a gente tem com eles é justamente o autoconhecimento, o aconselhamento, a orientação espiritual, você mostrar para aquela pessoa que está te procurando o que ela pode fazer para melhorar a vida dela, para passar por uma situação difícil, para resolver um problema, e para se sentir mais realizada, para encontrar o propósito de vida dela, entre muitas outras coisas, né? E as pessoas vão por esse lado da vidência, eu vou numa consulta oracular pela adivinhação, porque eu quero saber o futuro, e fazem perguntas muito específicas que nem sempre a pessoa que está lá vai saber responder. E um oraculista está lá para te orientar, para interpretar uma situação para você e te dar as probabilidades de sucesso em um determinado caminho. O problema é que as pessoas confundem um pouco essas duas coisas, né? Na maioria das vezes, elas acreditam que ir a um oraculista, ir numa taróloga, numa cartomante, num runemal, enfim, seja o que for, você está indo para desvendar o futuro. Quando, na verdade, você tem outros benefícios muito mais duradouros e concretos quando você utiliza essa ferramenta como uma forma terapêutica, um caminho de autoconhecimento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas né, isso é um ponto fundamental. Tira essa ideia da cabeça que se você não é vidente, você não pode aprender, mesmo porque o que você mais vai trabalhar para conseguir fazer uma leitura adequada é a questão da intuição, e a intuição, bem como outros dons psíquicos, como até mesmo a clarividência, tá? Pode ser aprendida sim com treino, esforço, dedicação e prática, tá? Então, se esse é o seu objetivo, se você quer aprender essa arte, se você quer aprender a ler o tarô, se você quer aprender a jogar runas, você tem total capacidade de aprender, mesmo que você nunca tenha contato com isso. Então, comece a pesquisar na internet, compre uns livros ou uns cursos. Tem o meu curso de runas que é online também, você pode fazer da sua casa, acessar as aulas aonde você quiser, a hora que você quiser, e tem videoaulas, tem apostilas em PDF, enfim. Se essa é a sua vontade, independente de você ter ou não essa vidência, vai atrás que você consegue, tá bom? Segunda dúvida que as pessoas me mandam bastante. Para mim abrir as runas ou abrir um oráculo, enfim, seja o que for, eu preciso necessariamente ter um contato com uma divindade, com uma entidade, com um ser astral, né? Existe, assim, esse vínculo com a religião? Bom, a princípio não, teoricamente não, né? Justamente pelo que eu já falei lá atrás, né? Volta lá no vídeo se você não viu. Existe a questão de você se conectar com a energia, e energia independe de qualquer religião, de qualquer crença. Mas, por outro lado, existem algumas linhas específicas que eu não tenho conhecimento profundo para
opinar sobre isso, como por exemplo os búzios, né? Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errada sobre isso, mas até onde me consta, né, que eu conheço muito pouco de Umbanda, essas coisas, mas até onde me consta, para você jogar os búzios, você precisa sim de uma entidade, não é a pessoa que responde, é a entidade, o orixá, enfim, eu não tenho muita certeza, mas não é a pessoa que dá as respostas, que faz de fato a interpretação. Ela recebe essas mensagens de um ser espiritual, né? Novamente, eu não sou um bandista, não sou da Quimbanda, candomblé, nada, e não domino a arte dos búzios, então eu não tenho qualificação suficiente para opinar sobre isso. Em teoria, você não precisa desse contato espiritual para abrir um oráculo. Se você, assim, uma pessoa que não segue uma religião africana e trabalhar com os búzios pode ser um pouco complicado, né? Eu já vi na internet, já vi em alguns lugares aí pessoas divulgando o curso de búzios para qualquer pessoa, e eu acho isso um pouco estranho se você não segue aquela crença, mas, novamente, não é uma arte que eu domino, não posso opinar sobre isso. Mas o que eu conheço do tarô, das cartas, das runas e outras práticas aí é totalmente indiferente à sua crença, né? Enfim, claro que às vezes você vai ter um mentor, um guia, alguém que pode te passar mensagens intuitivamente, mas isso realmente independe de crença ou de religião e é uma coisa que acontece naturalmente durante a abertura oracular e muitas vezes a gente nem percebe, tá? Porque guias, mentores, guardiões, isso todos nós temos, independente de você acreditar neles ou não, eles estão lá. Outra coisa que é importante, a questão do espaço que você prepara. Para você fazer uma abertura oracular, você precisa ter em mente que aquilo é como se fosse a abertura de um portal. Então você precisa preparar aquele espaço adequadamente para aquilo. Tendo o quê? Uma toalha, uma placa, uma mesinha específica, qualquer coisa que você possa usar só para aquilo, né? Você não vai usar uma toalha que você usa para tomar café da tarde, né? Para abrir oráculo. Você tem que ter um paninho, seja o que for, só para isso. E guardar adequadamente seus oráculos, deixar eles, assim, manter, né? Entender que aquilo é uma ferramenta mágica sua, e você tem que ter respeito por aquilo, e aquilo tem que ficar armazenado de forma que você mantenha a energia dele concentrada somente para este fim, né? Então você tem uma caixinha, uma bolsinha, algum lugar que você possa guardar, né? E só retirar quando você for praticar alguma coisa ou realmente abrir uma leitura, ou até mesmo quando você for utilizar aquele oráculo não para uma leitura oracular, mas para algum exercício mental, para alguma meditação, enfim, né? E até um procedimento mágico, enfim, mas isso é uma outra história. Mas você só vai usar ele dentro dessas situações, né? Antes de você abrir o oráculo, a sua energia precisa estar equilibrada. Se você não está bem, você está naquele dia deprimido, chateado, cansado, doente, não abra um oráculo porque você vai ficar vulnerável, você vai mexer com energias, né? Principalmente se você vai abrir para outra pessoa, você vai acessar a energia daquela pessoa. Você não sabe se ela está, sei lá, com encosto, se ela está com uma vibração negativa porque ela foi em algum lugar carregado e trouxe. E aí você vai fazer aquele contato, aquela conexão com a energia dela, você vai puxar para você. E se você não está bem, né, já viu. E aí depois começa aquela coisa de você ficar mais doente ainda, você tem que fazer limpeza energética, você fazer um monte de coisa, né? Então, a sua energia tem que estar bem, o lugar onde você vai atender, né, onde você vai abrir um oráculo, tem que estar minimamente aceitável em termos de energia. Então, se você não tem tempo de fazer uma limpeza de fato, uma defumação, alguma coisa, você sente que a energia não está boa, acende pelo menos um incenso, faz alguma coisa rápida, ou mesmo alguma outra coisa que você conheça, um reiki, sei lá, enfim. Mas você tem que pensar que a sua energia, a energia do local tem que estar minimamente aceitável, né? O seu oráculo, preferencialmente, precisa estar consagrado, né? Vou gravar um outro vídeo falando só sobre isso, sobre formas de você consagrar. As runas, principalmente, que é a minha especialidade. E lembre-se de tempos em tempos fazer a manutenção do seu oráculo, né? Fazendo uma limpeza, uma reenergização, porque com o tempo você começa a perceber que as suas leituras às vezes não estão mais tão fluídas, né? Então você percebe que aquele oráculo está perdendo força, então talvez você precise dar uma trabalhada aí na energia, tá bom? Então esses são os pontos principais que você precisa lembrar. A gente vai falar bastante sobre isso nos próximos vídeos também. E não se esquece de dar a sua curtida, compartilhar com seus amigos e se inscrever se você não tiver inscrito. Porque se você não faz isso, o YouTube entende que você não gosta dos meus vídeos, ele não entrega os meus vídeos para você, tá bom? Dúvidas pode postar nos comentários e sugestões para outros vídeos também pode colocar embaixo para mim, porque eu vejo todos os comentários e tento responder todos também, direct, enfim, né? Não tem como você não falar comigo, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui, até a próxima.